Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o filho dourado e o filho bode expiatório. Então já vem deixando o seu like, já inscreve no canal, que eu tenho certeza que essas informações elas vão abrir mais a sua mente hoje. Tamo junto? É muito comum as mães elas terem um filho dourado e outro bode expiatório na dinâmica familiar. O que significa é que uma criança da família é o filho dourado favorito e o outro ou outros são o bode expiatório, culpado ou culpados por tudo. Mas aí você vem me perguntar, o que é filho dourado e o que é filho bode expiatório? O filho dourado é aquele que permite que ela se sinta com mais autoestima, que reflita os valores narcisistas, que corresponda às expectativas dela e que a promova de alguma forma. Já o filho bode expiatório é uma pessoa ou coisa a qual são atribuídas as culpas alheias. Há uma ideia que existe um único perfil para definir quem é o filho bode expiatório na família disfuncional, mas não é algo tão fixo. O filho dourado, como o próprio nome já sugere, é o melhor e o filho mais maravilhoso, pelo menos aos olhos da mãe narcisista. A mãe narcisista, ela escolhe o filho dourado para ser uma extensão de si mesma, em que ela projeta todas as suas próprias qualidades e suposta magnificência. O filho dourado, ele nunca faz nada de errado. Ele recebe o melhor de tudo e até mesmo apartamentos ou casas, carro, motos, enfim, tudo aquilo que ele pede, tudo aquilo que ele quer, as necessidades do filho dourado são atendidas. E as suas realizações, por mais pequenas, são celebradas e vistas com admiração. Os deleitos são encobertos e ignorados. O bode expiatório, por outro lado, e como o nome sugere, é aquele no qual todos os males da família são projetados. Visto com todos os defeitos, nunca faz nada certo. As suas maiores realizações são dispensadas e qualquer dinheiro gasto nele é o mínimo e é gasto relutante. Compreensivamente, essas divisões entre irmãos levam-os a terem ciúmes uns dos outros. Isso, claro, causa fricção entre as crianças, o que convém à mãe narcisista. Dividir e conquistar, dar-lhe muitas oportunidades para triangulação. Por vezes, o filho dourado pode até ser incentivado pela mãe narcisista diretamente ou taticamente a intimidar o filho bode expiatório para aumentar o atrito entre os dois. O bode expiatório, ele pode até ser castigado por fazer algo bom, pois isso é uma ameaça à narrativa da mãe narcisista, onde o bode expiatório é todo mal. Os castigos não são dados abertamente, porque isso também arruinaria a narrativa de que tudo é culpa do bode expiatório, mas são dados sutilmente ou às vezes ocultamente. Os castigos eles podem ser ainda mais sutis ou puramente destrutivos, como simplesmente a reação dos seus pais. Eles podem até dizer as palavras certas, mas as suas expressões e a sua frieza
vão contar outra história mais real. Onde estão zangados com a sua conquista e onde transmitem a sua fria desaprovação. Pois, mais uma vez, estraga a sua cuidadosidade construída. Da mesma forma, o bode expiatório pode ser recompensado de uma forma estranha, com o fracasso. Pode até obter a aprovação de viver abaixo de suas expectativas. E mesmo essa recepção escassa, ela acaba sendo aceita. O bode expiatório é muitas vezes o que se chama o recipiente identificado, onde todos os males da família são projetados e aquele que paga por todos esses males acaba sendo o mesmo. E não é de estranhar que se foi abusada e inferiorizada e tratada injustamente por toda a sua vida e que possa ter problemas como distúrbios alimentares, ou dependência química, ou gestão de raiva, depressão, enfim, uma série de transtornos ou síndromes ao qual o filho bode expiatório ele pode ser acometido. E tudo isso reforça a narrativa que você é uma pessoa má, uma pessoa ruim, a ovelha negra. E isso fica tão interiorizado e enraizado que mesmo até você acaba acreditando que foi sempre um problema dessa criança. O indivíduo acaba que ele se sente como uma pessoa má, uma semente ruim. Afinal, é aquela que tem o transtorno ou qualquer outro problema e etc. Isso é inegável. Talvez a levaram à terapia para tentar consertar, mas uma de duas coisas seguintes irá acontecer. Ou ela terá um mau terapeuta que vai acreditar na narrativa dos pais tal como é apresentada e reforçar ainda mais a crença da sua própria maldade e falha. Ou terá um bom terapeuta que vê as mentiras e tenta tratar a dinâmica disfuncional real em vez do indivíduo supostamente quebrado. E nesse caso, na primeira desconfiança que haja algo de errado com eles, os seus pais encontrarão alguma desculpa que sem dúvida é culpa sua, é culpa dele, e terminarão a terapia imediatamente. E essa terapia sem sucesso é outra falha. O bode expiatório é verdadeiramente uma situação sem saída. Na maioria dos casos, o abuso ele é tão sutil que isso não garante a participação dos serviços sociais. E então não há nenhuma opção senão aguentar até a idade adulta. E eu aventuro-me a assumir que se você está ouvindo isso agora, que seja mais provável que tenha sido o bode expiatório. Se esse vídeo te chamou a atenção, é porque você está no lagro negro da força, meu querido. Infelizmente, a realidade de muitos é essa. Você está mais para ser bode expiatório do que o filho dourado. E isso ocorre porque, ao contrário da crença enquanto cresceu, o bode expiatório é, na verdade, o sortudo. Quer dizer, sorte relativa, né? E nenhuma criança de uma mãe narcisista, ela pode ser descrita como tendo sorte. O filho dourado, ele pode acabar muito estragado pela mãe narcisista. E a sua vida, ela pode acabar enredada como a dela. Ele poderá crescer sem limites adequados e com falta de autoidentidade. Sem dar um passo na vida sem a aprovação dela, da mãe narcisista. E muito provavelmente ele permanecerá
para sempre ou por muito tempo dependente dessa mãe narcisista. Mas se um dia ele conseguir se libertar, esse processo será infinitamente muito mais doloroso para ele do que para o filho bode expiatório. Porque o bode expiatório, por outro lado, ele é independente. E foi ele quem procurou respostas e que descobriu o transtorno de personalidade narcisista da mãe. Ele é o único que pode se libertar da dinâmica familiar disfuncional e tentar fazer o melhor para criar uma vida saudável e se recuperar das mentiras que ouviu sobre si mesmo desde o dia do nascimento dele. Claro que ainda não seja fácil para ele, ou seja, para você que está ouvindo isso agora. Nada sobre essa vida, queridos, é fácil, mas é possível se libertar. E o mais perigoso de tudo, tanto o filho dourado quanto o filho bode expiatório, eles podem cair dentro de uma rede que a gente conhece como adicção e dependência química. Por quê? O filho dourado, ele sempre tendo a aprovação, ele sempre tendo as regalias, ele pode ver isso, né, ver essa situação e pode manipular a família dentro de situações. Ele pode pensar naquele famoso não dá nada para mim, ou minha família não, minha família é tranquila. Ele tendo essa liberdade, ele pode acabar usando isso para poder se tornar um adicto ou um dependente químico. Porque ele tem os facilitadores dentro da casa dele. Tem pessoas que estão com os olhos fechados para os defeitos e para os erros e que só olham os acertos. Então, muito cuidado. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Isso a própria Bíblia, né, ela nos direciona dentro disso. Por outro lado, o filho bode expiatório ele pode cair numa depressão tão profunda daquele negócio que a minha família não me ama, a minha mãe não tá nem aí para mim, que ele pode buscar refúgio aonde? Nas drogas. Então nós não podemos diferenciar um do outro. Tem que haver igualdade, tem que haver união. Então, mãe, pai, se você hoje tem um filho favorito e o outro já não é tão mais favorito, tome muito cuidado. Porque ambos podem estar caminhando por um caminho que às vezes não tem volta. Então, muito cuidado, muito cuidado. Tanto o dourado quanto o bode expiatório, dependendo da situação, das circunstâncias, eles podem cair dentro da dependência química, dentro da adicção. E nós sabemos que o estágio final da dependência química, da adicção, é a morte. Então, se você se identificou com isso, procure ajuda, procure tratamento. Existe tratamento para isso. Só que você tem que ter o quê? Mente aberta. Legal? Família, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que você conhece alguma família que tem passando por essa disfuncionalidade dentro dela. Então vamos ajudar essas famílias. Não vamos permitir que pessoas adoeçam mais e mais. Tamo junto? E compartilha o link desse canal também para outras pessoas, que as pessoas elas possam ter acesso a esse material que nós vimos estudando aí a esse tempo que a gente está gravando e que a gente está se comunicando. Tamo junto? Tamo junto? Tamo junto. Valeu, família. Isso aí.